Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, e hoje nós temos aí uma leitura um pouco maior. Nós vamos ler os capítulos 13, 14, 15 e 16. De cara, no capítulo de número 13, nós vamos falar aqui sobre aquilo que tornava o homem impuro, ou seja, impossibilitava o homem de prestar adoração ao Senhor, de estar no tabernáculo, de levar as ofertas e, em alguns momentos, até mesmo de estar no meio do povo. E aqui no capítulo 13 nós vemos falar sobre as infecções, as doenças de pele, né? E graças a Deus, se você leu aí com muita atenção, a palavra diz ali que a careca não tornava o homem impuro, hein? Para aí, para de bobeira. A careca não tornava o homem impuro. Mas o capítulo aqui de número 13, né, que trata desse assunto também, ele quer se apegar mais à questão das doenças de pele. E eu quero aproveitar o momento para desmistificar uma situação. Na sua Bíblia aí vai ter um termo que é o termo lepra. E você vai ver isso muito forte no Novo Testamento, né? Que quando um leproso chegava no meio do povo, ele devia gritar: leproso, leproso, amaldiçoado, para que quem tivesse ali pudesse sair de perto. A lepra era considerada uma maldição divina. Mas aqui no texto, no capítulo 13, meus irmãos, a doença que está em tela, apesar de ter sido traduzida para lepra, segundo a medicina, não era a lepra, porque Moisés, ele elenca as características dessa doença de pele. E essa doença, ela é traduzida como lepra, ela é muito traduzida dessa maneira por causa do Novo Testamento, e aí as atualizações de tradução acabaram deixando esse termo, mas a doença em tela é a psoríase. Você vai ver no texto, inclusive, que essa doença se curava muitas vezes sozinha, e a lepra não tinha cura para aqueles dias. A hanseníase, né, a sarna, eram tudo doenças que não tinham cura para aqueles dias. Hoje em dia, muitas delas têm cura, mas naqueles dias não. A psoríase é diferente. Ela tem todas as características que são enumeradas aqui no texto e ela se cura também muitas vezes sozinha. Mas a grande questão, ela tornava o homem impuro para estar diante de Deus. Por quê? Porque esse tipo de doença, ele é um tipo, lembra? Tipo é um símbolo de alguma coisa. É como se fosse uma parábola. E as doenças de pele eram um tipo para o pecado. Assim como a doença de pele, ela vai corroendo o corpo todo, né? Às vezes você pega uma micose, uma coisa assim, ela vai para o corpo todo. O pecado é assim, ele vem e nos domina rapidamente. Então, a teologia hebraica, ela via as doenças de pele como um tipo de pecado. Você vai ver que até o mofo, né? As roupas ficavam leprosas, as casas ficavam leprosas. Se a sua tradução diz casa leprosa, roupa leprosa, leia como casa mofada, roupa mofada. Talvez a sua tradução diga mofo. Se for, beleza, né? Mas só para te trazer o entendimento, né? Então, assim, as doenças de pele, elas eram um tipo de pecado. E por que elas impossibilitavam a pessoa de estar ali para a adoração? Se você leu a Bíblia com atenção lá atrás, na primeira aliança que Deus fez com Moisés, antes dele quebrar a tábua porque o povo fez o bezerro, Deus, ele disse para Moisés: se vocês guardarem os meus mandamentos, eu não permitirei que doenças cheguem nos arraiais. Então a teologia hebraica, ela tinha isso muito forte. As doenças eram sinônimo, né? E eu acredito que hoje em dia nós ficamos doentes porque o mundo jaz no pecado. Querendo ou não, nós somos pecadores e acabamos sofrendo, mesmo que sejamos crentes, o preço do pecado, né? O mundo jaz no maligno e infelizmente as doenças que existem no nosso mundo são sim, de fato, resultado do pecado no mundo. Então a lepra, em especial, essa doença que é a psoríase, né? Ela era vista como um pecado, e o pecado sempre torna o homem impuro para que ele não possa chegar diante do Senhor. Nós vamos ver isso lá no futuro, nos profetas, né, nos profetas maiores, onde Isaías ele vai dizer: os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É a lepra da alma, são os nossos pecados. Chegamos ao capítulo de número 14, e no capítulo de número 14, apenas nós vamos ver aqui que quando um homem era curado, ele deveria se apresentar ao sacerdote, passar por um ritual de purificação espiritual,
para poder voltar à adoração, né? À congregação. O que eu quero dizer aqui? O capítulo 14 é a prova de que não era lepra, pessoal, é psoríase, porque aqui está falando de doenças que se curavam, né? E a lepra não tinha cura naqueles dias. No capítulo de número 15, o texto aqui ele é interessante, que ele vai falar de os fluxos do corpo. E aqui ele está falando de esperma, aqui ele está falando da secreção vaginal da mulher. E aqui diz que quando o homem ele tinha secreção e quando a mulher tinha secreção, eles estavam impuros diante do Senhor. E aí você vai me dizer assim, poxa, mas quando eu era criança, eu aprendi lá na escola da tia Cotinha, né, que o homem ele tem secreção espontânea, né? Ele pode estar dormindo e ter uma secreção espontânea. E a mulher também, né? E você percebe isso ao acordar porque a sua roupa de baixo ela está suja de secreção. Então todo Israel estava todos os dias impuros diante do Senhor. É isso? Não, não é. Não é disso que o texto está falando, né? O texto não está falando da secreção espontânea do corpo. Tudo indica, eu pesquisei aqui nos melhores eruditos, que esse texto aqui, o capítulo 15, ele se refere à promiscuidade sexual. O povo havia aprendido lá no Egito a questão da prostituição, e no Egito era muito forte a prostituição, porque a prostituição lá era uma prostituição ritual, né? Haviam ritos de idolatria que tinham o sexo como base da adoração. Então no capítulo 15, não entenda que a Bíblia está dizendo que o sexo é sujo, né? A Bíblia diz que o sexo é sujo apenas quando ele se torna uma fonte de idolatria. Mas aqui esse tipo de secreção que o texto está falando são secreções de DST, doenças sexualmente transmissíveis. Porque se o povo tinha DST, o povo estava pecando contra a palavra e isso os deixava impuros diante do Senhor. Beleza, pessoal? Espero ter esclarecido esse texto aqui porque ele é um motivo de muita dúvida. Chegamos ao capítulo 16 e aqui eu quero toda uma atenção sua, porque esse foi o capítulo mais difícil para mim conseguir entender até agora. Eu tive que recorrer a várias fontes para conseguir entender esse capítulo. Aqui fala do dia da expiação e no capítulo 16 Deus vai lembrar Arão e Moisés do seguinte: os filhos de Arão, eles foram mortos por Deus porque desobedeceram os critérios de adoração. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, lembre Arão disso e diga para Arão o seguinte, ele é o sumo sacerdote. Quando ele estiver no lugar santíssimo, ele nunca deve, quando ele estiver no lugar santo, perdão, ele nunca deve entrar no lugar santíssimo de qualquer maneira sem a minha permissão, porque ele será morto. Porque o Senhor se manifestava na nuvem, lembra? A nuvem acompanhou o povo durante todo o tempo. E aquela nuvem, ela ficava constantemente sobre a tampa da Arca da Aliança, a tampa do propiciatório. Então Deus estava presente na nuvem sobre a Arca da Aliança. E se Arão entrasse no lugar santíssimo, Deus iria matar Arão, como matou os seus filhos, né? Pastor, mas qual foi a dificuldade para entender isso? Não tive dificuldade para entender isso. A minha dificuldade foi entender o que diz os versículos 6 a 10. Presta atenção. O texto diz assim: Arão deverá oferecer novilho como oferta de perdão. Porque aqui o texto está falando, no capítulo 16, do dia da expiação. Uma vez por ano, levavam a Arão, o povo, ofertas, sacrifícios de sangue, para que houvesse perdão de todo o povo. E o próprio Arão deveria pedir perdão pelos seus pecados. Oferta de perdão para ele próprio e para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Presta atenção nisso aqui. Então, porá os 2 bodes diante do Eterno, na entrada da tenda do encontro, e lançará sorte sobre os 2 bodes. Presta atenção nisso aqui. Um bode, os bodes seriam sorteados, será para o Eterno. E o outro bode será para Azazel. Opa! Que negócio é esse aí? Ele apresentará o bode sorteado para o Eterno como oferta de perdão. O bode sorteado para Azazel será solto no deserto para Azazel. E aí, pessoal, eu não sei se você
curtia as madrugadas assistindo SBT e via ali aquela série chamada Supernatural, ou Supernatural, e foi a primeira coisa que eu lembrei, porque nas primeiras temporadas, isso aqui chamou muito minha atenção, havia um personagem ali chamado Azazel. E eu nunca me liguei muito nesse nome ao ler o livro de Levítico. E quando eu vi isso aqui, eu me lembrei do filme. E quem era Azazel na série? Você lembra? Azazel era o demônio do olho amarelo. Ali na série, quando os demônios aparecem, né? Ali é uma série de monstros, vampiros e tudo mais, mas em um determinado momento entra o mundo cristão, entram demônios, entram anjos. O primeiro ser que aparece na série é Azazel, um demônio, o demônio do olho amarelo. Eu falei, caramba, então um bode era oferecido para Deus e um bode era oferecido para o demônio, é isso? Pessoal, será que é isso? E aí eu recorri aos principais eruditos. E meus irmãos, por incrível que pareça, não é que o bode era para o demônio, né? Até porque que tem uma questão gramatical, não se sabe. A minha tradução diz assim, que o bode ele era oferecido para Azazel. Mas alguns hebraístas, eles dizem que o bode era chamado de Azazel. E aí eu vou mais por essa linha aqui, porque me dá um entendimento melhor do texto. O que eu pude descobrir é que na verdade não era um bode para Deus e um bode para o demônio. Mas o bode que era para Deus, ele era morto, ele era sacrificado. Tipo de Cristo, o cordeiro levará sobre ele os pecados e morrerá pelos pecados. O outro bode, aqui diz o texto assim, será solto no deserto. Mas o texto dá ênfase aqui, foi expulso para o deserto. E ele andaria perambulando pelo deserto. Aqui é um símbolo, aqui é um tipo. É como se os pecados de toda a congregação de Israel e do próprio Arão fossem colocados sobre aquele bode, e o bode era expulso do acampamento, porque os pecados eram Azazel. Os pecados eram o quê? Provocados pelo diabo, e o diabo deveria ser expulso do acampamento. Essa é a melhor tradução que nós temos para essa parte do ritual do dia da expiação. Um bode era morto para Deus, simbolizando Cristo, e o outro bode, ele era expulso do acampamento, porque ele simbolizava o diabo levando o pecado para longe do povo de Deus. Beleza, meus irmãos? Espero ter ajudado bastante. Esse texto foi dificílimo de ser interpretado, e eu espero que você tenha aí um melhor entendimento dele. Beijo no seu coração, seja abençoado, seja abençoada pelas páginas da Bíblia, e que o Senhor leve os nossos pecados para longe de nós, porque Ele já tomou sobre si os nossos pecados.